a todos que estão aí presentes. Como vocês sabem, a SAEP é organizada pelos alunos, para os alunos, né? E a gente está muito feliz com a quantidade de eventos que a gente tem esse ano e com todo mundo que está colaborando. Então, agradecer também aos professores que estão nos ajudando hoje. No chat eu vou ficar colocando e vou ficar interagindo com o pessoal, tá, professor? Para colocar todos os avisos ali de matrícula, os links para, inclusive para fazer assinar a lista de presença. Esse ano a SAEP, para validar as horas complementares, precisa estar matriculado e precisa preencher o formulário que eu estou colocando no chat. Então é muito importante que o pessoal preencha, tá? A gente está colocando também um formulário ali de avaliação da SAEP desse ano, para vocês fazerem suas críticas, sugestões e poderem nos avaliar, né? E também tem um link ali para o nosso grupo do Telegram, que é dos alunos da engenharia elétrica. A SAEP normalmente tem participação de alunos de todos os cursos, então quem quiser participar também, que for de outro curso, pode entrar também lá. O grupo do Telegram não tem limitação, então isso é bem legal. Eventualmente entra o pessoal da engenharia, não é engenharia, é física médica, que eles têm um curso muito próximo com os nossos, que é da elétrica, eletrônica, automação e tudo mais. Então, o pessoal costuma participar também. Então, sintam-se convidados para participar também do nosso grupo. Deixa eu ver se eu falei de tudo, falei da lista, formulário de avaliação, tá. Então, passar a palavra para os professores, né, apresentar eles antes. Então, para quem não conhece, o professor Sandro, o professor pesquisador aqui no ITT Chip, ele é nosso professor principal da eletrônica e do curso de engenharia eletrônica, e ele é professor também do programa de pós-graduação da engenharia elétrica aqui da Unicinos, né, e ele é engenheiro eletrônico, então, pelo ITA, e também está nos acompanhando o Francisco, que ele é doutor em engenharia elétrica pela USP, e ele tem experiência em projetos de circuitos integrados. Ele vai estar nos ajudando aí, né, professor, com essa nossa empreitada hoje. Então, vou passar a palavra, então, para vocês, professor Sandro e professor Francisco, que estão devidamente apresentados. Acredito que sim, né, professor? O professor então, Francisco é da UFERSA, né? Universidade Federal... por favor, Francisco. Eu acho que eu falei isso, né? Federal do Semiárido. Regional do Semiárido. Eu acho que eu falei USP, não falei? Não, acho que você não tinha falado. Mas você falou correto, né? Que o meu doutorado foi lá na USP. Sim. Eu dei uma resumida no currículo porque ficou grande, que o pessoal é tão gabaritado que eu acho que ia só eu palestrar hoje, só falando do currículo de vocês. Ok. Mas, bom, eu e o Francisco, nós tivemos a oportunidade de participar do programa CI Brasil, né? O programa CI Brasil que fazia exatamente a parte de formação de projetistas de circuito integrado. E, infelizmente, nesse momento agora, o programa está interrompido, né? Esperamos que em breve ele retorne, né? Mas, de certa forma, ele já serviu para criar uma massa crítica boa na área, né? Por exemplo, grande parte do pessoal que foi trabalhar no CEITEC, por exemplo, né? De alguma forma participou, estava envolvido com o programa CI Brasil. Em particular, alguns slides que eu vou apresentar hoje, agora de tarde e depois de noite, né? Eles fizeram parte do primeiro programa de adaptação, digamos assim, de formação de projetista integrado, que ocorreu antes do CI Brasil ainda. Foi lá por 2007, talvez, 2006, 2007. Então, o pessoal que foi trabalhar no CEITEC, muitos deles passaram por esses slides, digamos assim, né? Óbvio que eu dei uma maquiada neles e tal, mas, em linhas gerais, eles passaram por esses slides. Quem dava esse treinamento na época, né, era o Núcleo de Suporte ao CAD da URGS. A URGS é uma das universidades, juntamente com a USP, né, principalmente, juntamente com a USP e URGS, digamos assim, são talvez as universidades protagonistas nessa parte de circuito integrado no Brasil, certo? Então, a gente tem... na Unicinos não sou nem só eu, né, na área que envolvido um pouco com a área de microeletrônica também, o professor Lúcio, o professor Rodrigo, né? Então, bom, eu especificamente da URGS e o Francisco da USP.
Eu já estou acostumado a dar aula usando Teams, mas é complicado porque a gente não consegue enxergar nada a não ser os slides, né? Então, isso realmente deixa a gente um pouco Isso foi uma desconfortável coisa no que eu primeiro descobri momento. agora, professor. Eu não sei Ah, se tu fez os slides no, pelo PowerPoint, uhum. mas se tu carregar a apresentação do PowerPoint, em vez de compartilhar a tela, fica num modo muito melhor de visualização. Ah, é? Mas eu não sei se tu fez elas no PowerPoint ou não. Não, elas estão no PowerPoint, então, peraí. Se tu for no Isso. compartilhamento ali e ao invés e vai numa opção bem lá embaixo lá que tem, ao invés de tu carregar, mostrar uma tela, tu vai em procurar no computador. Peraí, vamos tentar fazer isso aí que fica um pouco É bem mais melhor. fácil. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, eu já fiz isso em algum momento, mas eu francamente não. Aqui. Selecionar aqui. Vamos ver se funciona aqui. Na Aí agora verdade, tu quando eu pode, dou aí para aula, quem, normalmente eu não costumo usar esse procedimento, né? sim, Porque vocês estão vendo bem a tela aí. sim. Tá. Inclusive assim, então fica até um aviso, né, para quem estiver acompanhando, vocês podem interagir com os slides, podem passar para frente, mas tem um botão ali que é para voltar para a opção do palestrante. Então, tu pode avançar, as pessoas podem avançar e ver os outros slides ou voltar para o slide sincronizado com a tua apresentação. Então, é só para avisar que, para quem, caso alguém tranque algum slide ali, de repente pode ter acidentalmente clicado ali. Eu normalmente não costumo usar esse formato aqui, porque essa caneta é muito ruim de escrever. Então eu acabo não usando normalmente por causa disso. Ah, sim, sim. Mas, ok, estamos aí então. Bom, pessoal, então, na verdade, eu vou colocar um videozinho para vocês aqui antes. No fim, eu compartilhei, mas eu vou interromper e eu vou colocar um videozinho, porque eu acho que ele ajuda a gente a enxergar um pouco melhor todo esse ecossistema de circuito integrado e tal. O videozinho é meio longo, ele tem 12 minutos, então eu vou tentar acelerar em alguns momentos, assim, para ele não ficar longo demais, né? Tem algumas coisas técnicas aqui nessa palestra. A outra depois vai ser um tutorial mesmo, né? Então, se por acaso estiver ficando meio maçante, vocês podem perguntar para ajudar a gente a interagir e deixar o negócio mais ativo, tá? Deixa só eu ver se eu consigo compartilhar agora, então, a tela, né? Agora tem que fazer o contrário, vai ter que compartilhar a tela aqui, tá? E com áudio. Peraí. Com áudio. Aqui. Beleza. Então vou botar um videozinho rapidinho para vocês aqui. All chips start out with a very simple raw material, sand. Sand is primarily made up of silicon dioxide, or silica. Silicon is the second most abundant element in the Earth's crust, but is only ever found as a compound with oxygen. Complex chemical and physical processes are required to ensure that silicon crystals meet the high production standards that apply to chips. To convert silica sand to silicon, the sand is combined with carbon and heated to an extremely high temperature to remove the oxygen. A number of other steps are required to create the finished product, namely an extremely pure monocrystalline silicon ingot called a boule, with only one impurity atom for every 10 million silicon atoms. Silicon boules are fabricated in a range of different diameters. The most common sizes are 150, 200, and 300 millimeters. Wafers with large diameters offer more space for chips. Extremely thin wafers are then cut from the silicon boules using a special sawing technique. These wafers are the basic building blocks for subsequent chip production. Silicon is a semiconductor. This means it can conduct electricity and also act as an insulator. Its atomic structure looks like this. Every silicon atom has 4 outer electrons. There are no free charge carriers. As a result,
The pure monocrystalline silicon is non-conductive at room temperature. To allow it to become conductive, small quantities of specific atoms are added as impurities to the wafer. These impurity atoms must have a number of outer electrons that is either one more or one less than that of silicon. Silicon is in the 14th group of the periodic table of elements. This means that elements in the 13th or 15th group have to be used in this process, referred to as doping. Boron and phosphorus atoms are the most suitable elements in these groups. They are very close to silicon on the periodic table and therefore have very similar properties. Phosphorus has 5 outer electrons. When it is inserted into the silicon crystal lattice, the 5th phosphorus electron can move freely. This means that the silicon phosphorus crystal is N-conductive. In contrast, boron atoms only have 3 outer electrons. When they are introduced into the silicon lattice, one silicon electron has nothing to bond to. This creates electron holes. The holes move through the crystal like positively charged particles, making the material p-conductive. Transistors are built on the p and n conductive layers that exist in a doped wafer. Transistors are the smallest control units in microchips. Their job is to control electric voltages and currents, and they are by far the most important components of electronic circuits. Every transistor on a chip contains p and n conductive layers made of silicon crystals. They also have an additional layer of silicon oxide, which acts as an insulator. A layer of electrically conductive polysilicon is applied on top of this. Every transistor has 3 terminals. The middle one is attached to the gate, which is the electrically conductive polysilicon. If an electrical charge is applied to only the 2 outer terminals, electricity cannot flow as the transistor is blocked. This changes, however, if an additional charge is applied to the middle terminal. Electrons from the p layer are then pulled toward the middle terminal and accumulate at the area bordering the silicon crystal and the insulating gate oxide. A channel then forms underneath the gate between the islands of N-conductive material. Electrons can now flow through this channel. The electrical circuit is closed. In this way, the transistor can be switched back and forth between current enable and disable, between 0 and 1, on and off. But how are these layers created on a wafer? The process to manufacture chips from a wafer starts with the layout and design phase. Highly complex chips are made up of billions of integrated and connected transistors, enabling sophisticated circuits such as microcontrollers and crypto chips to be built on a semiconductor surface measuring just a few square millimeters in size. The sheer number of components calls for an in-depth design process. This entails defining the chip's functions, simulating its technical and physical properties, testing its functionality, and working out the individual transistor connections. Special design tools are used to draw up the plans for integrated circuits and develop a 3-dimensional architecture of sandwiched layers. This blueprint is transferred to photomasks. Providing geometric images of the circuits, the photomasks are used as image templates during the subsequent chip fabrication process. To ensure that the microscopic structures of a chip are reproduced flawlessly, they have to be fabricated in a dust-free environment with stable temperature and humidity levels. In other words, they have to be made in a clean room. A clean room is a room in which no more than 1 particle of dust larger than 0.5 micrometers is permitted in around 10 liters of air. This is even cleaner than the air in an operating room. The ventilation, filtration, and supply systems in a clean room therefore have to be extremely sophisticated. Several million cubic meters of air are circulated every hour, and hundreds of air volume regulators maintain a constant airflow. Employees in these production areas have to abide by an extremely strict dress code. They are not permitted to smoke before work or wear any makeup or jewelry. Cleanroom production areas can only be accessed through a special airlock.
Chips are built on a base wafer cut from a silicon boule. Depending on their size, several dozen or several thousand chips can be fabricated on one wafer. First of all, the surface of the wafer is oxidized in a high-temperature furnace operating at approximately 1,000 degrees Celsius to create a non-conductive layer. Then a photoresist material is uniformly distributed on this non-conductive layer using centrifugal force. This coating process creates a light-sensitive layer. The wafer is then exposed to light through the photomask in special exposure machines known as steppers. During this process, coaster-size areas of the chip template, known as reticles, are used to transfer the complex geometric patterns of the circuit design to the silicon wafer. The exposed area of the chip pattern is developed, revealing the layer of oxide below. The unexposed part remains as is, protecting the layer of oxide. After this, the exposed layer of oxide is etched off in the areas that have been developed using wet or plasma etching. With plasma etching, special gases bond with the substrate to be removed in the reaction chamber. This enables microscopic layers to be removed in the windows that were exposed and developed in the previous step. Once the photoresist residue has been stripped and the wafer has been cleaned, the wafer undergoes further oxidation. Electrically conductive polysilicon is deposited on this insulation layer. Then photoresist is applied again, and the wafer is exposed to light through the mask. The exposed photoresist is stripped again. Now the polysilicon and the thin oxide layer are etched off. These two layers only remain intact in the center under the photoresist. The next step is the doping process, where impurity atoms are introduced into the exposed silicon. An ion implanter is used to shoot impurity atoms into the silicon. This changes the conductivity of the exposed silicon by fractions of a micrometer. After the photoresist residue has been stripped, another oxide layer is applied. The wafer undergoes another cycle of applying photoresist, exposure through the mask, and stripping. Contact holes are etched to provide access to the conductive layers, enabling the contacts and interconnections to be integrated in the wafer. This is done by depositing metal alloys onto the wafer in sputtering machines. Once again, the photoresist and mask are applied. The unexposed strips remain as is after the etching process, providing a point of contact to the underlying layers. To give the insulation layer above the interconnections the smooth finish it requires, a chemical-mechanical process is used to polish away excess material with micrometer accuracy. These individual steps may be repeated multiple times in the fabrication process until the integrated circuit is complete. Depending on the size and type of chip, the wafer will now contain anything from several dozen to thousands of chips. Individual chips are usually sawed out of the wafer. The chips are not lined up flush with each other on the wafer because tiny parts of the wafer splinter off during the sawing process. A certain amount of space, known as the scribe line, is always left between the individual chips. Test structures are also integrated in this space between the chips and used to take measurements immediately after production. These test structures are destroyed during the sawing process. The size of the resulting chips typically varies between 1 square millimeter and a few square centimeters. The final stage of fabrication is assembly. Here, the individual chips are placed in a package and terminals are attached. The result is a finished semiconductor device, which can be mounted on circuit boards using different types of terminals. Over 1,000 connection contacts can be realized. Here are some examples of ready packaged semiconductor components. Special larger packages are used for power semiconductors, intended for applications such as trains, electric cars, solar panels, and wind turbines.
These power semiconductors are designed to switch electrical currents of up to several hundred amps and voltages that run into the thousands. Switching at this level generates high temperatures, and this heat has to be dissipated via cooling areas integrated into the packages. Here you can see some fully packaged power semiconductors. Cutting-edge technology is used for testing at every step in the fabrication process to ensure the highest quality levels in chip yield. Researchers and developers use scanning electron microscopes to repeatedly check the chips at different points in the production process. If we compare today's microelectronics with human hair, we can see just how small these devices are. The equipment used to check components and analyze defects is just as precise. These high levels of precision and quality are essential at every stage of the workflow, from the production of silicon boules through the cleaning room fabrication to quality control, in order to deliver these tiny building blocks that have such a big impact on our lives, today and in the future. After all, demand is rising for innovative semiconductor solutions that make life easier, safer, and greener. For technology that achieves more, consumes less, and is available to everyone. Microelectronics is the key to a better future. Part of your life, part of tomorrow. Eu deixei inclusive a propaganda. Beleza, pessoal, deixa só eu voltar agora naquele slide, né? Ok, vocês estão vendo o slide de novo aí? Sim, Bom, tudo certo. beleza. Só para resumir um pouquinho, na verdade eu não vou passar por todos os slides, a gente já viu com bastante detalhe, acho que a apresentação é bem rica, né? E aí a gente pode conversar um pouco mais sobre todo esse processo em si, né? Então, inicialmente a gente vai usar isso para circuitos analógicos e digitais, né? Tem toda essa parte de silício e de dopantes que vocês veem normalmente no curso de eletrônica, né? Consigo o link do vídeo, sim, com certeza. Exatamente o implante, né, em função dos dopantes, para você conseguir criar uma junção P e uma junção N, certo? E aqui, basicamente, o elemento fundamental nosso, que é o transistor, certo? Então, se a gente olhar aqui, após ver aquelas etapas ali, né, a gente consegue enxergar o quê? Que eu vou implantar, por exemplo, uma camada do tipo N+, basicamente, que é uma camada que tem elétrons sobrando, certo? Em cima de um substrato de silício, que é um disco daqueles que a gente viu ali no desenho, né? Basicamente. Então, com isso feito, né, eu consigo implementar, digamos assim, o que a gente chama de fonte e dreno aqui, né? E através do gate, né, eu consigo controlar com o nível de tensão esse capacitor que fica aqui em cima, e mexendo no nível de tensão do capacitor, eu consigo puxar os elétrons para baixo dele aqui, né? E aí eu consigo fechar um canal ligando uma chave. Basicamente é assim que funciona o transistor NMOS, né? O transistor PMOS é um pouco diferente, certo? E ele vai ter... o que ele vai ter de diferente, basicamente, é que o substrato, aonde ele está aqui, certo? É um substrato que a gente chama do tipo P, por exemplo, tá? Peraí. Transistor PMOS é diferente, né? Porque ele vai ter um substrato do tipo N, e o transistor NMOS ele vai ter um substrato do tipo P, certo? Os silícios que a gente trabalha normalmente na fabricação, eles são do tipo P, o que significa, essencialmente, que eles têm elétrons faltando, digamos assim, quer dizer, o silício é dopado e você tem elétrons faltando, certo? Bom, essa aqui é a representação que a gente vai usar em esquemático, vocês viram ali a ferramenta de projeto, e a ferramenta livre que a gente vai usar é bastante parecida com aquela ali.
Mas, obviamente, através do acordo de cooperação com a empresa que fabrica a ferramenta paga, digamos assim, nós também temos acesso a ela na Unicinos, a gente usa normalmente nas disciplinas de graduação, certo? Mas a grande vantagem da ferramenta livre, né, entre outras coisas, né, é que você pode instalar, por exemplo, em casa ela, certo? E rodar lá em casa e, eventualmente, fabricar um circuito integrado seu, digamos assim, às vezes pagando nem tanto, né? Ou pagando de graça por entrar num processo gratuito como esses que a Google está oferecendo agora, que a gente vai falar um pouco mais adiante disso, né? Eu não sei se vocês chegaram a baixar, se todo mundo chegou a baixar o link, acabou saindo meio tarde, talvez, ou se receberam o link, na verdade, da máquina virtual onde a gente tem as ferramentas instaladas já. Com certeza tem mais pessoas aqui do que o meu alcance, professor. Então eu vou É, botar no link do Coloca o chat link ali. para nós aí no chat, Aham. tá? Então, o pessoal com o e-mail da Unicinos, vocês devem conseguir baixar a máquina virtual em VirtualBox, né? E aí, que é o que a gente vai usar depois na tarde para a noite, né? Para a gente entender como é que funciona o processo, né? Tá? Mas então o que acontece? O que eu preciso desenhar no meu circuito é isso aqui, é um transistor, né? Naquela lâmina de silício eu preciso desenhar um transistor. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai simplesmente, através de um processo de revelação de máscaras, né? Parecido com um silk screen, na verdade, né? Que nem você faz pintura de camiseta, por exemplo, né? Parecido com o processo de silk screen, ou talvez parecido com o processo de fabricação de PCB, né? Então, a gente vai pegar e desenhar essas camadas aqui, né? Através das máscaras. Então, o nosso processo, a nossa parte como projetista de circuito integrado, por exemplo, né? Vai ser desenhar essas máscaras para conseguir fazer o circuito integrado funcionar, né? E depois nós vamos ter ferramentas, né? Que vão conseguir olhar esse layout aqui e reconhecer o transistor, né? Para poder fazer todo um modelamento e simular aquele transistor. Então, aqui um pouquinho só falando sobre as tensões de alimentação, né? Inicialmente com 5 volts na década de 80, 3.3, 1 volt, conforme a tecnologia vai evoluindo, né? A tensão vai diminuindo. Por quê? Porque com uma tensão mais baixa eu consigo gastar menos energia, né? Basicamente, né? Eu consigo gastar menos energia, né? E fica mais econômico. Tá? Aqui um exemplo do inversor, que é o que a gente vai fazer depois, mais tarde, certo? Então, eu tenho aqui os dois transistores, o transistor P em cima e o transistor N embaixo. Então, como é que ele funciona, basicamente? O transistor N, ele vai ligar essa chave, isso aqui é simplesmente uma chave, né? Quando eu colocar um nível de tensão alto. No caso da tecnologia que a gente vai usar, 1,8 volts. Tá? Então, quando eu coloco 1,8 volts, ele liga. Se ele liga, ele fecha um curto para o terra, certo? Então, basicamente, eu vou colocar um aqui e vai sair 0 na saída, porque ele fechou um curto. Se por um acaso eu botar 0 aqui na entrada, né, o que vai acontecer? Ele vai ligar o transistor de cima, porque o transistor P, né, a gente chama eles de complementares, né? Esse CMOS aqui quer dizer complementar. Basicamente quer dizer que um funciona quando o outro está desligado, certo? Então, quando eu ligo o transistor de baixo, né, eu fecho um curto do Y aqui da saída, né, para o terra, e quando eu ligo o transistor de cima, eu fecho um curto do VDD para a saída, e aí eu consigo jogar um nível de tensão ali na saída. Tá? Aqui um outro exemplo de uma porta NOR, né? Basicamente, toda vez que eu ligar o transistor de baixo, eu coloco um aqui ou um aqui, né? Vai sair 0. Então, eu tenho 0 e 1 vai dar 0, 1 e 0 vai dar 0, 1 e 1 vai dar 0. Se por um acaso eu desligar os dois de baixo, o que significa colocar 0 na entrada, né? Eu vou estar ao mesmo tempo ligando os transistores de cima. E fazendo isso, eu consigo colocar o 1 na saída. Tá? Então, rapidamente, só esse processo de fabricação que foi o que eles mostraram para nós ali, né? O que a gente vai desenhar vai ser esse inversor aqui, tá? Então, o inversor, ele tem um transistor N, basicamente, né? E um transistor P. E o que eu preciso fazer é desenhar as máscaras para conseguir fazer esse processo
de impressão no meu transistor aqui. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Certo? Então, esse meu substrato aqui, P, ele vai estar ligado no ground, certo? Esse poço aqui, eu vou ligar no VDD. Na verdade, a gente coloca normalmente conexões aqui, que eu chamo de contatos, né? Para conseguir ligar cada um desses caras aqui. Então, isso aqui, na verdade, vocês imaginem que é um silício condutivo, né? Ele é mais condutível que o resto, tá? O N e o P são silícios condutivos. Então, se eu encostar um metal nele aqui, eu consigo fazer a condução do silício para o metal, certo? E eu fecho o circuito. É basicamente isso que a gente tem que fazer. Da mesma forma, aqui eu tenho um contato de polissilício, né? E eu vou colocar uma linha de polissilício aqui, um desenho, né? E eu vou colocar um contato aqui para ligar e desligar esse capacitor e esse capacitor aqui. Tá? Quando a gente olha o layout do inversor, o que a gente enxerga é isso aqui. O que a gente precisa desenhar com o projeto de circuito integrado é isso aqui. Eu preciso desenhar as linhas de polissilício, que vão fazer os contatos todos. Tá? Eu preciso desenhar esse cara aqui, que é o que a gente chama de contato de substrato. Ele vai ser responsável por colocar um nível de terra, um nível 0 no meu transistor, né? E a ideia... Ah, desculpe, obrigado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá aparecendo agora? Não apareceu ainda. E se eu colocar... Tá agora aparecendo apareceu? máscara de um inversor, isso? Agora apareceu Não, ele perguntou se estava aparecendo o mouse. Agora apareceu, né? Ok. Então, na verdade, esse cara aqui, né, ele vai ser usado para fazer a conexão de ground. A conexão de ground, ela vai ser muito importante porque em todos os cantos, em diversos pontos do meu circuito aqui, eu vou ter junções PN, eu vou ter diodos. Então, se eu me enganar e polarizar erradamente o diodo, eu posso queimar o circuito. Tá? Então, tem toda uma preocupação em estabelecer níveis de tensão corretos, né, para evitar que o meu circuito integrado possa queimar. Tá? Então, aqui o meu transistor N, o meu transistor P, né? E essas aqui são as máscaras, assim, digamos assim, mais simples no meu processo, né? Então, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou criar o poço, que é onde vai ser implantado o transistor P. Depois eu vou desenhar os gates, né? Na verdade, os contatos de gate, né? Na hora de fazer o desenho, a gente não vai seguir essa ordem, tá? A gente vai seguir outra ordem. Mas na hora de fabricação, você tem toda uma ordem específica de fabricação em si. Cada etapa dessas aqui, no processo de fabricação, né, ela é feita usando uma máquina especial, usando impressão ótica em cima de fotoresist, por exemplo, né, filme fotográfico, né, para conseguir fazer isso aí, certo? E isso faz com que esse processo seja muito demorado. Muito demorado. Então, um pouco do que a gente viu de problema da falta de circuitos integrados, por exemplo, nesse momento de pandemia, né, que ocorreu uma demanda muito grande, é que, na verdade, a gente não tem folga nessa fabricação. O processo de fabricação ele faz com que o circuito integrado ele seja muito barato, tá? Muito barato. Então, as empresas elas funcionam sem parar para conseguir lucro, né? Basicamente, as empresas de fabricação de circuito integrado. E devido a esse grande número de etapas que a gente tem aqui, um processo de um circuito integrado que eu mando fabricar, ele demora cerca de 3 meses para ficar pronto. Tá? Só na fabricação ele demora mais de 1 mês, 2 meses talvez, só passando por cada uma dessas etapas aí, certo? Então isso torna o processo muito lento. E aí, quando você tem uma demanda muito grande por circuito integrado, que nem aconteceu na pandemia, né? O que acontece? As empresas não conseguem entregar essa fabricação em tempo hábil. Tá? Bom, aqui a gente tem... Deixa eu ver se eu não pulei nada. Aqui a gente tem os processos todos, né? Então, por exemplo, criação do poço, aí depois
a criação de uma camada de óxido, né? Essa camada de óxido ela vai servir, entre outras coisas, para proteger esse substrato P, digamos assim, né? Tá? Para conseguir, ele serve como máscara, o óxido vai servir como uma máscara aqui. Tá? Eu coloco um fotoresiste para preservar esse óxido, tá? E basicamente aqui eu ilumino esse fotoresiste, tá? Usando ultravioleta, por exemplo, ou algum elemento sensível, né? E com isso eu consigo retirar parte do fotoresiste, tá? Então eu deixo uma área aqui do meu circuito, né? Onde eu tenho óxido, né? Eu posso remover, inclusive, esse óxido depois, usando ácido, né? E aí eu tenho uma área do silício aqui que está totalmente livre para o ataque. Então, o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou, por exemplo... Peraí. Desculpa, eu tenho processo de operação do mouse aqui também. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou criar, inverter aquela camada, certo? Significa que eu vou colocar dopantes aqui para inverter a característica. Quer dizer, eu tinha uma característica que tinha elétrons faltando, né? E eu inverto, agora ela passou a ter elétrons sobrando. Basicamente isso, certo? Isso pode ser feito por duas maneiras. Por difusão, quando eu deixo essa superfície numa atmosfera de arsênio, por exemplo, intensa, né? E aí o arsênio começa a migrar para dentro do vidro, né? Do silício, né? Do dióxido de silício aqui, né? Ou através de um processo de implantação iônica, onde eu tenho um canhão que joga átomos de silício de arsênio aqui dentro, certo? Parecido com um tubo de raios catódicos de televisão, né? Vocês não sabem o que é um tubo de raios catódicos de televisão, porque hoje em dia a televisão é toda de cristal líquido, né? Mas antigamente a gente tinha isso, tá? Então, remove-se o óxido, né? Depois se coloca aquela camada de polissilício. Vocês lembram que tinha o desenho do gate, né, da conexão do gate, que é esse desenho que a gente enxerga aqui, né? Tá? E aí eu faço um processo de litografia da mesma maneira, quer dizer, coloco óxido em cima, coloco fotoresiste, queimo o fotoresiste, limpo o fotoresiste, e no final das contas eu consigo imprimir uma camada de polissilício, que na verdade, embora o silício seja isolante, né, o polissilício é condutor, e eu consigo criar essa camada. Tá? A gente usa normalmente um processo que a gente chama de autoalinhado, o que significa basicamente que eu vou usar o gate que foi desenhado aqui para conseguir criar depois os poços, digamos assim, ou a inversão da minha camada, né? Então, eu crio uma máscara aqui e eu consigo depois desenhar esses caras aqui, né? Então, desenho os implantes N, por exemplo, né? E desenho os implantes P também. E aí eu tenho o meu circuito todo pronto. O que eu preciso fazer agora é acrescentar os contatos, né? Usando máscara novamente, né? Colocar os contatos nas posições, que vão ser contatos de metal, né? E aí eu tenho o meu layout do meu circuito integrado pronto. Esse aqui é um exemplo de um inversor, certo? Na verdade, a gente faz circuitos com certeza muito mais complexos, né? Então, o que vai ser o projeto de circuito integrado em si? Eu vou pegar e fazer os desenhos desses polígonos aqui. Eu vou desenhar esses polígonos de forma que, por exemplo, aqui, a distância entre essas duas camadas N aqui, entre essas duas áreas N, certo? É o que a gente chama de canal. Então, a largura do meu canal, ela está relacionada com a velocidade, no caso, do transistor, certo? Com a capacidade de corrente do transistor. Na verdade, a gente não consegue ver direito aqui, porque ele não está, ele está só, não está tridimensional, né? Seria melhor se fosse dimensional, né? Então, aqui eu tenho o comprimento do meu canal, que é dado pela tecnologia, e se eu estiver olhando aqui numa estrutura 3D, né, eu veria que existe
aqui uma largura nesse canal. Então, quando eu controlo a largura desse canal, eu consigo controlar a capacidade de corrente dele e eu consigo mexer na velocidade do meu transistor, certo? Então, para desenhar isso aqui, é necessário que eu faça os layouts, né? Então, de acordo com regras de projeto, as regras de projeto são fornecidas para a gente pelos fabricantes, né? Tá? São essas regras aqui, que a gente vai ver depois um pouco mais tarde, né? E aí eu vou conseguir desenhar esse meu circuito. Então, no final das contas, eu acabei falando muito do circuito integrado e eu não falei sobre como ocorre esse processo de ferramentas livres em si, certo? E de acesso livre para o processo de fabricação. Quer dizer, todo esse processo de fabricação já é muito antigo, certo? E é o que se usa tipicamente. Então, recentemente, o que aconteceu? Tá? Em função dessa falta de semicondutores, ou melhor, em função do crescimento da capacidade de produção de circuito integrado, por exemplo, na China, né? Estados Unidos, Europa, o pessoal começou a se interessar muito por fabricar esses circuitos integrados, né? Fabricar eles nos Estados Unidos também. Então, apareceu um processo de incentivo, né? De fabricação em casa, digamos assim, dos circuitos integrados, né? Então, dentro dessa ideia, o que apareceu? Apareceu esse cara aqui, que é um consórcio da Google com uma fabricante chamada Skywater, tá? Então, se vocês olharem aqui, a ideia é que esse processo de fabricação seja totalmente livre, open access, digamos assim, aberto, né? Ou seja, se vocês entrarem na página aqui da Skywater, né, além de explicar em linhas gerais como funciona esse processo de fabricação em si, né, quais os detalhes do processo de fabricação em si, né, a gente vai conseguir achar, inclusive, links para projetos que foram feitos, né, já usando esse kit de fabricação gratuito, né, tá? E aprender um pouco com eles também. Essa basicamente é a ideia, de difundir, né? Então, no início do ano, né, houve um processo aqui da Solid State Circuit Society do I3E, basicamente, que era um concurso de fabricação de circuito integrado usando essas ferramentas livres, certo? Então, esse concurso, na verdade, né, que tem a finalidade de difundir as ferramentas livres em si, né? Então, a gente vai ver à noite hoje, né, digamos assim, alguns exemplos, dois exemplos, na verdade, dessa fabricação. Um deles, um dos competidores que está participando desse concurso aí, eu não sei se a gente pode chamar de competidor, né, mas que pelo menos entrou nessa primeira etapa aqui, que é o Francisco, né? Então, o professor Francisco da UFERSA, ele está participando desse processo, né, com a fabricação de um circuito usando essas ferramentas livres, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Francisco? Como você falou, né, Sandra? A gente vai falar mais a respeito desse processo mais tarde, né? Uhum. Mas só complementando algumas questões interessantes que você já falou sobre a fabricação, né? A questão que hoje a gente concentra boa parte da produção em determinados locais e que a gente não tem muita brecha, né, para ter tempo em todos esses processos que você mostrou da fabricação de circuito integrado, que leva aí cerca de 3 meses, né? 3 meses somente para a fábrica produzir o wafer, né? Já colocando a questão que a gente teve utilizando esse processo de fabricação da Skywater 130, que é a Foundry. Normalmente, para a gente utilizar esse processo de fabricação, a gente tem os intermediários, né, que são as design services, né, empresas que prestam serviço
E depois da fabricação ainda tem um determinado tempinho para fazer o corte, né, o encapsulamento. Quando a gente recebe o chip, ele vem bonitinho, né, naquele formato encapsulado para a gente testar. Né? Isso aí, para esse processo da Skywater, patrocinado pelo Google, né? Fantástico essa possibilidade que a gente tem hoje de fabricar circuitos integrados de forma gratuita. A gente ainda tem um tempinho aí de mais uns 2 meses para esse processo aí entre o intermediário, né? De cortar o chip, encapsular várias amostras, né? Para mandar para a gente. Então, esses atrasos que a gente tem aí, que a gente está vendo, né? Vários mercados interrompendo a produção, como o mercado automotivo, por falta de chip, ele não é à toa, né? Além desses 3 meses da fábrica, ainda tem mais uns 2 meses aí com o serviço para fazer esse corte, encapsulamento. Na primeira rodada, né, do MP, desse processo patrocinado pelo Google, aí foram cerca de 6 meses, né? O pessoal começou a receber depois de 6 meses. Por causa desse intervalo também de encapsulamento, né? Corte e encapsulamento. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa competição na próxima etapa, né, Sandro? Só queria complementar essa questão da fabricação que você colocou, né? Essas várias etapas, elas geram essa escassez, né, que a gente está vendo aí, porque não tem realmente folga, né? Todas as fábricas estão operando aquele limite, né? E todos esses steps que você mostrou levam tempo, né? Não tem como cortar caminho, né? Bom, aqui a gente tem um link interessante, pessoal, que é exatamente dos processos abertos, digamos assim, que são gerados dentro dessa ideia do o que a gente chama de Open MPW Shuttle, que é exatamente você poder fabricar os circuitos integrados, né, de forma aberta, né? E no caso com o patrocínio da Google, né? Então, se vocês olharem aqui nessa página, vocês conseguem ver alguns projetos que foram feitos baseados nesse processo de fabricação que a gente vai mostrar, né? Que é o Sky 130A. Ok? Bom, a ideia, Sandro, só complementando aqui, à medida que os projetos são executados de forma open source, eles têm esse requisito de serem disponibilizados para que outras pessoas possam reutilizar. Então, se você tem um circuito mais complexo, provavelmente alguém já vai ter feito algo mais simples e você pode reutilizar. Aquele conceito de propriedade intelectual vai ser muito interessante para esse contexto. Né? E a eFabless é justamente a empresa que realiza esse serviço, né? De depois, posteriormente, cortar, encapsular e fazer toda a logística de mandar para a gente depois que é fabricado, né? Bom, pessoal, em linhas gerais, a gente tem uns 10 minutinhos ainda, então acho que eu vou parar agora, depois a gente continua um pouco mais tarde, né, onde a gente vai efetivamente conhecer um pouco as ferramentas que a gente pode usar, né, e eu vou passar alguns links mais para vocês poderem utilizar ou correr atrás e tentar entender e trabalhar em cima com essas ferramentas, né. É óbvio que a gente está trabalhando aqui com ferramentas livres, né? Então, a ideia por trás disso tudo, né, é uma iniciativa de se fazer toda essa parte de ferramentas livres que a gente teve ferramentas de software livre, né? Por exemplo, o software livre, ele teve um crescimento bastante grande, né? E ele provocou um desenvolvimento bastante grande na indústria de software também, né? Então, essa iniciativa, talvez um pouco mais tardia até, né, se diria, né, ela tem exatamente a finalidade de tentar aproveitar esse conceito de ferramentas livres, né, e de processo de fabricação livre e propriedade intelectual, né, numa forma open source, né, para poder difundir a fabricação de circuitos integrados. Eu percebi agora que eu estou no escuro aqui, um instantinho. Ok.
Bom, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, então, a gente pode entrar em algum detalhe que ficou faltando por agora. Tem um link de download ali no chat que está no OneDrive, ele é para quê exatamente? Esse link, na verdade, é de uma máquina virtual onde eu instalei a ferramenta. O fato é o seguinte, ferramenta livre... Bom, ferramenta de uma forma geral de simulação, ela é bastante complexa de se instalar, certo? Então, essa ferramenta livre, ela também não é tão simples de se instalar assim. Você pode demorar dias, às vezes, para conseguir que a ferramenta esteja funcionando redondinha, certo? Então, eu criei uma máquina virtual e a gente tem uma máquina virtual disponível para vocês usarem, né? Talvez alguns consigam já ter ela rodando, né, uma máquina virtual em Ubuntu, né? Talvez alguém já tenha ela rodando, inclusive, né? Mas se não tiver, depois assistindo o vídeo, dá para reproduzir todo o processo de fabricação ou de fabricação não, de projeto do inversor e simulação do inversor, só usando a máquina virtual. A senha da máquina virtual é 1, 2, 3, 4, 5. Com licença, eu tinha uma pergunta aqui para fazer. Pois não? Eu sou o Diego. É mais a respeito dessas palestras mesmo assim, elas ficam gravadas em algum lugar? É possível a gente acessar após? Humberto? Eu acho que a pergunta dele cortou. Ele quer saber se consegue acessar Se ele vai a... conseguir acessar a palestra depois. Sim, sim. A gente está subindo as palestras todas para o YouTube. Então, um pouquinho, tá? Então, acredito que durante a noite vai estar subindo para o YouTube todo o material. Mas sigam o canal da SAEP no YouTube que vocês vão conseguir acessar lá. Então, bota SAEP Unicinos no YouTube e a princípio vai estar indo tudo para lá. A gente sobe também a gente costuma subir essas palestras da elétrica para o canal do Diretório Acadêmico da Elétrica também, que está no YouTube. Então vai estar nos dois lugares. Então, se quiser acompanhar os dois canais, pode seguir lá. No Instagram a gente vai estar postando essas informações também, tá? Então podem seguir também o Instagram da SAEP. E não esqueçam de preencher a lista de presença por questão das horas complementares. Se não preencher, não tem complementares. Era isso? Beleza? Bom. Era assim, valeu aí. Agora Só todo porque mundo. tem algumas palestras que são no mesmo horário, né? Daí, para Sim, ver sim, se eu sim. consegui aproveitar. Sim, sim, Valeu. sim. Eu mesmo estou em duas agora. Mas sim, a gente está subindo tudo pro YouTube. Mais alguma dúvida, então, por hora, pessoal? Quais as diferenças desses softwares pagos para os gratuitos? Bom, para quem já está acostumado a trabalhar com ferramenta open source, hoje em dia as ferramentas de software open source, elas, principalmente na parte de software mesmo, né, elas são bastante poderosas e às vezes até melhores que as pagas, né? Não tenho certeza disso. Não tenho certeza disso. Se elas são melhores que as pagas. Mas o que acontece basicamente é que as ferramentas de fabricação de circuito integrado, de projeto de circuito integrado, tá? Elas são extremamente caras, certo? Então, se você quiser fazer um projeto de circuito integrado inteiro, desses, por exemplo, que o Francisco está fazendo, certo? Se você quiser pagar do seu bolso a ferramenta, certo? Então, uma ferramenta educacional, ela está custando uma média, assim, digamos, de $5.000 por ano, tá? Isso para usar uma ferramenta educacional. Se você quiser usar uma ferramenta paga, tá? Ela vai sair tranquilamente na faixa de, olha, eu chutaria uns 100, 150 mil dólares por ano, tá? Para você conseguir usar uma ferramenta paga e fazer esse projeto lá, entendeu? Então, por isso o nome de Open Access mesmo, né? Para você conseguir difundir isso, né? Usando as ferramentas livres, né? É óbvio que para as ferramentas livres conseguirem chegar no nível das ferramentas pagas, em termos de qualidade, de precisão em si, né?
vai demorar um pouquinho. Por exemplo, para a fabricação de circuitos de RF, por exemplo, nesse momento, né, não é muito fácil. Não é muito fácil. Todo esse processo de circuito integrado, ele depende muito da extração de parasitas, né? Você vai simular o circuito e você quer que, depois de fabricado, ele tenha as mesmas características do circuito simulado, certo? Aí o que acontece? Para você simular o circuito, você precisa de uma extração correta dos parasitas, tá? E esse processo de extração de parasitas do circuito integrado, né, tem todo um processo físico de modelagem que é feito, né? Ele é bastante complexo. Ele é bastante complexo e não é um processo open source, digamos assim, tá? Então, as empresas que desenvolveram isso e que têm qualidade nessa extração de parasitas e precisão dos componentes, né, elas usam isso, obviamente, como retorno de investimento, digamos assim, certo? Então, as ferramentas abertas, hoje em dia, elas ainda não têm a mesma qualidade das ferramentas pagas. Mas toda essa iniciativa de open source, ela visa exatamente que a gente consiga melhorar essas ferramentas gratuitas, né? A ponto de ter qualidade de fazer projeto... Bom, hoje em dia já se consegue fazer projeto confiável, certo? Se vocês olharem naquele link que a gente comentou ali da eFabless, né? Vocês vão ver que temos diversos projetos interessantes realmente, né? Fabricados e medidos, né? Certo? Dúvidas? Eu acho que o tempo acabou, né, Humberto? Bom, obrigado então, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, professor Francisco. Então, daqui a pouco a gente vai estar de volta aí. Aliás, daqui é bem pouco, né? 30 minutos. Dá só para comer um sanduíche e voltar aqui, né? E aí, dá para baixar os 7 GB da VM rapidinho, né, professor? Dá para baixar os 7 GB da máquina virtual, certo? E aí a gente vai começar a fazer o layout especificamente, né? Vamos fazer o layout do inversor para a gente ver como funciona esse processo de fabricação, como funciona a interação com a ferramenta em si, né? Não é às 8 horas que inicia? Aí às 8 horas. Então lá no calendário tá às 8. Poxa vida, é verdade. Tá folgado, folgado. Já ia passar Estão animados também. que querem antecipar já. É que eu tô programado para as 8. Pode entrar mais cedo na sala lá. Beleza, obrigado. Eu já estava eu estava no ritmo de aula, né? Nossa aula, na verdade, quem perguntou e comentou aí, basicamente, o pessoal que teria aula comigo às 7h30, né? Mas não precisa vir às 7h30 não, pessoal. 8 horas a gente começa a palestra. E dá para entregar o trabalho depois também, professor? Dá para entregar o trabalho depois da palestra. Beleza, então. Valeu, professor. Obrigado, Francisco. Obrigado, professor. E até depois. Valeu, pessoal. Até mais tarde.